no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6, carta à igreja em Sardes. Está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema que eu quero tratar nesta noite é reavivamento ou sepultamento. Certo pastor liderava uma igreja e via com muita tristeza a apatia do povo, o descaso com as coisas sagradas, a falta de envolvimento com a obra. E um dia esse pastor resolveu fazer coisa inusitada, inédita, chocante. Ele anunciou que no próximo domingo ele faria o sepultamento da igreja. Aquela notícia tão inusitada e tão estranha ganhou notoriedade na semana, de tal forma que no domingo seguinte a igreja em peso estava presente. E para espanto dos que estavam, havia um caixão na frente do púlpito. E o pastor pregou um sermão muito veemente, chocante até. E então, solenemente, ele deu uma ordem para que todos os membros da igreja fizessem uma fila, a partir dos mais velhos, e solenemente passassem para se despedir da igreja, no funeral da igreja. E as pessoas se aproximavam com um certo temor e olhavam o defunto e saíam com lágrimas nos olhos, um após o outro. A curiosidade tornou-se grande. Na verdade, o pastor não colocou um corpo sem vida dentro daquele caixão. O pastor colocou um espelho no fundo do caixão. E cada pessoa que chegava e olhava, via o seu próprio rosto. E esse gesto tão estranho e inusitado trouxe àquela comunidade um grande quebrantamento, um profundo arrependimento. E em vez de um sepultamento, começa ali um reavivamento. Esta é a mensagem desta carta. A cidade de Sardes era uma cidade muito importante naquele tempo na Ásia Menor. Chegou a ser capital da Lídia no século 7 a.C. Ficava incrustada num alto lugar, um rochedo, cidade amuralhada,
inexpugnável na época. Aquela cidade nunca havia sido tomada pela sua posição estratégica. Mas, por falta de vigilância, aquela cidade caiu no ano 519 a.C., 529 a.C., porque o rei persa, o rei Ciro, cercou a cidade 14 dias. E enquanto os soldados dormiam dentro das muralhas de Sardes, os soldados de Ciro entraram por um buraco cavado na muralha, e entraram e tomaram a cidade. A cidade podia compreender muito bem as palavras do Senhor Jesus: ser vigilante, porque venho como ladrão. Mas a cidade não aprendeu a lição, e depois esta cidade caiu novamente nas mãos de Antíoco Epifânio, e mais tarde a cidade vem a ser reconstruída por Alexandre Magno, e Alexandre Magno embeleza outra vez aquela cidade, mas a cidade vem a ser destruída por um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo, e o imperador Tibério reconstrói a cidade e dedica aquela cidade à deusa Cibele, que tinha fama de dar vida aos mortos. Portanto, a cidade também entendia a linguagem que Jesus menciona quando afirma que ele tem os 7 Espíritos de Deus, que ele tem a plenitude do Espírito de Deus que pode dar vida aos mortos. De tal maneira que essa cidade estava vivendo essa espécie de torpor espiritual, e Jesus, que conhecia a igreja, conhecia a história da cidade, conhecia a geografia da cidade, traz uma mensagem para esta comunidade: sepultamento ou reavivamento. Então, eu gostaria de olhar para esse texto, tirando aqui algumas lições que passo a descrever. Primeiramente, vejamos a necessidade do reavivamento para uma igreja. Quando uma igreja precisa de um reavivamento? É quando o fervor espiritual está se apagando. É quando a igreja, mesmo mantendo a sua dinâmica de trabalho, já não faz a obra de Deus com motivação certa. É quando a vida cristã é colocada no piloto automático. É quando a igreja, mesmo preservando a sã doutrina, porque não há nenhuma denúncia de Jesus nessa igreja de problemas doutrinários, não tem aí o problema da falsa doutrina da profetisa Jezabel, não tem aí influência dos nicolaítas, não tem aí doutrina de Balaão, não tem qualquer heresia rondando essa igreja, nem mesmo há menção de qualquer perseguição política ou mesmo religiosa. Mas essa igreja estava perdendo a sua vitalidade espiritual por viver uma vida mundana, secularizada, perdendo de vista a sua fidelidade à palavra de Deus com a vida santa. Então, quando é que uma igreja precisa de avivamento? É quando há crentes que só têm nome de crentes, mas não são crentes de fato. Olha comigo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. O que é uma pessoa morta na linguagem bíblica? É uma pessoa que, embora tenha saúde, tenha sucesso, tenha fama, tenha riqueza, ainda não é convertida. O homem no seu estado natural está morto nos seus delitos e pecados. É possível uma pessoa ter um nome no rol de membros da igreja e não ter um nome no livro da vida.
É possível uma pessoa entrar para a igreja e ser membro da igreja, e trabalhar na igreja, e ter atividades na igreja, e não ser salva. E esse é um grande risco, porque há possibilidade dos homens enganarem os olhares humanos, ter nome, ter fama, ter reconhecimento, mas aos olhos de Deus, Deus que conhece a verdade no íntimo, olha e diz: não tem vida aí, só tem casca, só tem verniz, só tem aparência, só tem performance, só tem reputação diante dos homens, mas é apenas uma fé formal, não há conversão verdadeira, não há novo nascimento, não há salvação. Uma igreja que vive de aparências precisa de um reavivamento, precisa de uma visitação de Deus. Segundo lugar, quando a igreja precisa de reavivamento? Quando há crentes que estão no CTI espiritual. Olha o versículo 2 comigo. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Meus amados irmãos, o que o texto está querendo dizer é que o pecado, às vezes sutil, às vezes imperceptível, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, cede um pouquinho acolá, e a igreja vai se adequando à sociedade. A cidade de Sardes está muito corrompida, e as pessoas estavam lá trabalhando, as vestes contaminadas, amando o pecado, ou vivendo com amizade com o mundo, se conformando com o mundo, e o pecado vai insensibilizando, vai enfraquecendo, vai adoecendo, vai tirando o vigor, vai tirando a vitalidade, vai tirando a intimidade com Deus, vai tirando o prazer na palavra, vai tirando a vida de oração, vai minando a vida de santificação. E o texto está nos mostrando que há um grande risco do pecado ir amortecendo você, adoecendo você, matando você. Eu li certa feita uma lenda curiosa sobre essa questão do avanço do pecado, e essa lenda, ou esse fato, tinha a ver com a questão da bebida, por exemplo. Ele disse que o álcool era a mistura do sangue de alguns animais. Primeiramente, o pavão. Quando uma pessoa começa a beber, ela se alegra, ela fica mais falante, ela fica mais elegante, ela se acha a pessoa mais importante do mundo, vira um pavão. A próxima fase é o sangue do leão. Fica bravo, valente, tem bravata, enfrenta qualquer perigo, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém, não mede riscos. Mas aí vem o terceiro sangue. É o sangue do macaco. Aí começa a fazer macaquice, fazer graça, virar motivo de chacota. Mas finalmente mistura com o sangue do porco, vai para a lama, para a sujeira. As pessoas não percebem essas fases. Começou apenas com uma coisa que parecia bonita. As propagandas do álcool são as mais bonitas. Mas o final dessa linha é a lama. O pecado faz isso. Vai matando aos poucos, adoecendo aos poucos. E o texto nos informa que havia algumas pessoas que estavam já prestes a morrer. Precisavam ser alertadas. Quando é que uma igreja precisa, irmãos, de revivamento? Terceiro lugar, quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Olha o verso 2 comigo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja era uma igreja operosa, era uma igreja trabalhadora, havia atividade, havia um calendário de trabalhos na igreja, era uma usina de trabalho, era uma colmeia de ação.
mas aquelas obras não estavam sendo feitas de forma íntegra, na presença de Deus. A gente pode trabalhar com a motivação errada. Pode fazer para buscar os holofotes, pode fazer para arrancar aplausos, pode fazer para buscar reconhecimento público, pode fazer para a gente fazer propaganda da gente mesmo. E o Senhor não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Então, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, e é a obra de Deus, não é outra coisa não, é a obra de Deus, mas a motivação não é santa, a motivação não é pura, isso não está buscando a glória de Deus, e sim a nossa própria glória. Deus está dizendo, olha, essa igreja precisa de revivamento, preciso de revivamento. Agora, notem vocês que o texto está mostrando para nós que fazer a obra de Deus sem integridade na presença de Deus significa uma vida dupla. Porque os olhos humanos não podem alcançar isso. Só o próprio Deus pode ver isso. Então me permita aqui 2 exemplos. Você pega o exemplo de Caim, que ele foi cultuar a Deus. Não era uma coisa pagã, era um culto. E ele levou uma oferta. Mas o problema dele, e a Bíblia diz lá que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Quando Deus rejeita a vida, Deus rejeita a oferta, porque a vida vem antes da oferta. Ou pense comigo agora no segundo exemplo de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade. Eles entregaram parte daquele dinheiro para ajudar os necessitados. Mas por trás havia uma mentira. Eles queriam as honras que Barnabé tivera.
porque venderam a propriedade e depositaram o valor aos pés dos apóstolos para assistir os santos. Mas eles queriam uma honra e venderam e entregaram parte, como se tudo estivesse entregando. Mentiram ao Espírito Santo. Então, é possível que se faça a obra, mas na verdade não é a Deus que quer se honrar. E quando isso acontece, a igreja precisa de um reavivamento. Mas em quarto lugar, irmãos, quando a igreja precisa de reavivamento, é quando a crente se contaminando abertamente com o mundo. Olha o verso 4 comigo. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, há pessoas na igreja de Sardes que estão lá, mas estão contaminando as suas vestiduras. Estão se poluindo espiritualmente. Estão se mundanizando ao mesmo tempo. Estão amando o mundo mais do que a Cristo. Estão com o coração dividido na igreja, mas ao mesmo tempo vivendo na prática do pecado. E quando isso acontece, certamente é necessário um reavivamento. Agora notem comigo que essa igreja não está ameaçada nem por heresias, nem por perseguição. O que está destruindo essa igreja? É o mundanismo, é a secularização, é ser amiga do mundo, amar o mundo, conformar-se com o mundo, ser amiga do mundo. Talvez nós poderíamos dizer que essa igreja tem muito a ver com Sansão e muito pouco a ver com Daniel, que resolveu firmemente não contaminar-se. Agora vamos ao segundo ponto da mensagem, que são os imperativos do avivamento. Primeiro nós olhamos a necessidade, agora vamos ver os imperativos. Como é que uma igreja pode experimentar um reavivamento? Em primeiro lugar, o reavivamento acontece, meus amados, quando a igreja tem uma volta urgente e deliberada para a palavra de Deus. Olha comigo o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Eu pergunto a vocês, o que é que uma igreja tem recebido e ouvido, senão a palavra de Deus? Não há mínima chance, irmãos, de uma igreja ser forte, viva, santa, operosa, que agrade o coração de Deus, a não ser que esta igreja se volte para a palavra de Deus. Não é teologia da prosperidade, não é confissão positiva, não é campanha de milagres, não é isso, não é aquilo, não é coach, não é qualquer outra novidade do mercado da fé. É uma igreja voltada para a palavra de Deus. Não há substitutos para a palavra de Deus. E a ordem do Senhor Jesus começa aqui: lembra-te. A gente se esquece da palavra de Deus. Os homens são muito criativos, todo dia estão criando uma novidade, todo dia estão criando uma alternativa, todo dia estão criando um outro caminho, um atalho, para chamar a atenção das pessoas, para atrair mais gente. E o texto está dizendo assim: lembra-te, lembra-te, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Volta à origem, volta lá. Diríamos hoje, volta a ser uma igreja raiz, volte a ser uma igreja bíblica, volte a ser uma igreja que põe sua base nas Escrituras. Volta lá e arrepende-te. Não flerte com o mundo, não flerte com aquilo que polui as suas vestes. Volta para as Escrituras e guarda esta palavra. Comprometa-se com essa palavra. Todos os reavivamentos da história, irmãos, nasceram com uma volta para as Escrituras, a pregação bíblica. Segundo lugar, como é que a igreja experimenta um avivamento? Uma volta à vigilância espiritual. Olha o verso 2 comigo. Sê vigilante, sê vigilante. A cidade de Sardes entendia isso, ela caiu 2 vezes. Nas mãos de Círio, nas mãos de Antíoco Epifânio, por falta de vigilância.
E qual a necessidade sua, minha, nossa, de sermos vigilantes? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda rodeando-nos como um leão que ruge. O diabo tem um arsenal variado. Na linguagem bíblica lá de Efésios 6,11, usando a palavra cilada, a palavra lá é metodeia, de onde vem métodos, de onde vem os mais variados modelos que ele usa para tentar, os vários laços, as várias artimanhas, os vários estratagemas. Há alguns vulneráveis com a questão do sexo, outros mais vulneráveis com a questão do dinheiro, outros mais vulneráveis com a questão da vaidade, da soberba. E precisamos todos ficarmos vigilantes. Vigilantes. Mas, em terceiro lugar, como é que a igreja pode experimentar um avivamento? Primeiro, uma volta para a palavra. Segundo, uma volta à vigilância. Terceiro, uma volta à santidade. Olha comigo o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Precisamos limpar as nossas vestes. Vocês se lembram quando Jacó retorna à sua terra e Deus havia dado uma ordem para ele ir para Betel, e ele vai armando as suas tendas para as bandas de Siquém. E vocês se lembram que acontece em Siquém uma tragédia, sua única filha Diná é desonrada, e os irmãos diretos de Diná fazem uma chacina na cidade de Siquém, matando o futuro marido da sua irmã, matando o futuro sogro da sua irmã, matando os homens e passando ao fio da espada naquela cidade e provocando um holocausto naquela cidade. E Jacó, extremamente desesperado, porque agora ele se tornou motivo de ódio daquela gente, e ele entendia que ele seria massacrado com a sua família, quando Deus dá uma ordem para ele: suba para Betel, mas primeiro, limpa as mãos, tirai as vestes sujas, tire os deuses falsos, suba para Betel. Meus amados, se nós queremos subir para a presença de Deus e buscar uma vida de santidade, nós precisamos purificar as nossas vestes, purificar as nossas mãos, pedir a Deus que santifique a nossa vida. Mas eu quero tratar do terceiro e penúltimo ponto, que é o agente do avivamento. Em primeiro lugar, quem é o agente do avivamento? Quem é o agente do avivamento, meus amados irmãos? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o remédio para a igreja. E aqui está no verso 1, que Jesus conhece o estado da igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas: conheço as tuas obras. Jesus tem o diagnóstico da igreja na sua mão. Ele tem o diagnóstico da sua vida, da minha vida, da nossa vida em suas mãos. Ele nos conhece. Nosso cônjuge não nos conhece, nossos filhos não nos conhecem, nossos pais não nos conhecem, nossos irmãos e amigos não nos conhecem, nem nós nos conhecemos. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje dizendo para você e para mim: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu conheço as suas obras, aquilo que você fez. Seu pai não viu, sua mãe não viu, seu filho não viu, sua filha não viu, sua igreja não viu. Eu vi, eu conheço, eu conheço. Mas em segundo lugar, Jesus não é apenas aquele que conhece a igreja, Jesus é o dono da igreja. Porque o verso 1 diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As estrelas são os anjos da igreja, uma representação da própria igreja. Ele tem a igreja. Ele tem a igreja nas suas mãos. A igreja é dele. Eu edificaria a minha igreja. Ele comprou a igreja, ele verteu o seu sangue pela igreja. A igreja é o seu rebanho, a igreja é sua propriedade exclusiva.
E ele olha para a igreja como um oleiro que tem o barro na mão. Ele pode moldar a igreja, ele pode restaurar a igreja, ele pode reavivar a igreja, ele pode derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e só ele pode resolver o problema da igreja. Foi por isso que ele diz para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Aconselho que tu compres de mim. É Ele quem tem o remédio, é Ele quem tem a solução, Ele é a própria solução para a igreja experimentar um reavivamento espiritual. Só Ele pode aquecer o nosso coração. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus é o único que pode reavivar a igreja, por aquilo que está escrito no verso 1 ainda. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Significa uma coisa: os 7 Espíritos de Deus é a expressão para dizer ele tem a plenitude do Espírito. É Ele quem veio, é Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele quem retornou para o céu e foi Ele quem derramou o Espírito Santo. Ele pode derramar a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. E é o Espírito Santo quem reaviva a sua igreja. Quando Ezequiel foi transportado para aquele vale de ossos secos, para o meio do vale, Deus o fez andar ao redor do vale, e os ossos estavam sequíssimos. Ezequiel devia ter uma visão de dentro e uma visão de fora, uma visão ampla, abrangente, e perguntou-se a ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E a resposta dele foi essa: Senhor Deus, tu o sabes. Oh, amados, Deus pode soprar sobre a sua igreja e levantar uma igreja fraca, apática, mundana, e fazer dela uma igreja viva e poderosa. Deus pode transformar um vale de ossos secos num exército poderoso. Deus pode pegar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, às vezes apática, às vezes enfraquecida, às vezes manchada e poluída, com as vestes talvez cheias de nódoas deste mundo, e fazer de nós um vaso de honra nas suas mãos. Ele pode fazer, e só Ele pode fazer. Mas eu quero concluir. Último ponto: as bênçãos do reavivamento. E a primeira bênção, meus amados irmãos, do reavivamento, é que a santidade agora é a garantia da glória no futuro. Olha o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O problema da igreja é que as vestes estavam poluídas, manchadas. E a promessa para o vencedor: olha, eu vou te dar vestes brancas, vestiduras brancas. Que coisa preciosa é essa expressão, porque a plena justiça de Cristo é imputada a nós, sem mácula, sem mancha. A vida com Deus na eternidade será de santidade plena. A santidade é o processo, mas o resultado final é a glória, é a glorificação. Mas em segundo lugar, versículo 5 diz que quem não se envergonha de Cristo agora terá seu nome proclamado no céu, diante de Deus e dos anjos. Está escrito assim, verso 5: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qual era o problema da igreja de Sardes? A igreja de Sardes tinha deixado de lado a sua fidelidade a Deus, a Cristo, flertando com o mundo, flertando com o pecado, contaminando as suas vestiduras, tendo vergonha talvez de viver uma vida de piedade, de se posicionar. Mas o Senhor está prometendo aos vencedores: olha, eu vou confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos, eu não vou me envergonhar de você. Aquela igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. O que acontece hoje quando uma pessoa morre?
antes de sepultar, você precisa tirar o atestado de óbito. E o que significa tirar o atestado de óbito? Significa que você tem tirado o rol dos vivos daquela pessoa. Ela não faz mais parte do rol dos vivos. E o que o Senhor está dizendo aqui é o óbvio. O livro da vida não tem nome de gente morta. O livro da vida só contém nome de gente viva. Viva porque foi ressuscitada espiritualmente. Estava morta, mas reviveu. Não há mínima chance, não há mínima possibilidade de uma pessoa ter o nome no livro da vida e ser arrancado do livro da vida. Um dia Moisés fez uma oração para Deus: Senhor, se o Senhor não me escutar a minha oração, então tira o meu nome. Deus, Moisés, você não está sabendo o que você está falando. Não existe esse negócio de botar o nome no livro da vida e botar uma borracha e tirar da vida e botar de novo e tirar de novo, então botar e tirar, desmanchar. Não existe isso. Quando você é salvo, a sua salvação está assegurada, está garantida. Não há possibilidade de um crente que é salvo, que é lavado no sangue do Cordeiro, que foi justificado no tribunal de Deus, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, que é habitado pelo Espírito, cujo nome está escrito no livro da vida, perecer eternamente. Isso é impossível. A salvação está garantida, a salvação é assegurada, e a salvação não é assegurada por você e por mim. Somos frágeis, mas o seu Deus, o nosso Deus, é o todo-poderoso Deus. Todo aquele que crê tem a vida eterna, não terá, tem a vida eterna. E o Senhor Jesus está garantindo isso para a sua igreja. E ele conclui com o verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você pudesse tirar a palavra igrejas aqui e colocar o seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Esta carta não é uma relíquia. Há uma igreja de 2000 anos na Ásia Menor. Esta carta é uma mensagem de Deus ao seu, ao meu, ao nosso coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos, porque Tu não desistes de nós. Às vezes claudicamos,